Agora, olha, vamos falar sobre o mercado de trabalho, emprego. Quais as áreas do mercado de trabalho que não estão nem aí para a quarentena, estão se saindo super bem, ou quais as áreas que, inclusive, estão tendo até lucro nessa quarentena, porque está economizando com energia, economizando com espaço, economizando com transporte, está dando certo esse home office dos profissionais, né, trabalhando em casa. Vamos receber aqui, mais uma vez, a Ana Cantarelli, presidente da ABRH Pernambuco, e ela vai falar sobre isso para a gente, quais são essas áreas, né, que estão se dando bem nessa quarentena, né, Ana? Que privilégio ter você aqui mais uma vez, bom dia. Isli, querida, bom dia, tudo bem com você? Já estava com saudade, gente, uma semana, 15 dias, né, que a gente fez por conta do São João. Pois é, o São João caiu justamente na quarta-feira, não teve programa, porque eu decidi que eu não trabalho mais no feriado, pelo menos em casa. A minha decisão da pandemia, então a gente ficou sem você na quarta-feira passada, né? Eu também, estou com saudade. É verdade, ficamos umas sem as outras e todos nós sem o público, né? É Mas verdade, é verdade. eu gostei da decisão, falei para você lá no WhatsApp, falei, gostei da decisão, faz sentido. Uma vez na vida, Ana, uma vez na Uma vida. vez na vida. Pois é, porque jornalista tem isso, né, Isli? A Ou do atividade feriado. e tem, sei lá, catástrofe, situações de emergência, situações políticas, enfim, não tem dia santo e feriado, como a gente brinca dizendo, né? Vocês são um povo que trabalha o tempo inteiro, então... Eu acho tão engraçado quando os colegas mandam mensagem para mim, assim, no feriado. Aí, a gente vai para onde no feriado? Eu digo, eu vou para trabalhar, vamos comigo? Ou no Né? carnaval? Todo mundo, e aí, vai para onde no carnaval? Eu vou trabalhar. É, Então, pelo verdade. menos nesse nosso café com notícias aqui, meu e o maridão, já que a gente manda, Aqui quem manda somos nós. não é? Mas, Ana, vamos lá, já que tanta Somos gente nós. está tirando essas lições, né, da quarentena, né? Como a gente aqui que tomou essa decisão de não trabalhar no feriado, muita gente está tendo a decisão de trabalhar na varanda, de trabalhar na sala, de trabalhar de chinelo, né? Ou de trabalhar em situações nunca antes imaginadas, né? Assim, as empresas também estão observando as vantagens do que esse home office, né? Esse período que a gente está desacelerando, digamos, pelo menos no trânsito, né? Ou pelo menos em preocupações tão formais que a gente tinha antes e agora não está precisando. Como que as empresas que estão reconhecendo o valor do home office, como que essas empresas estão percebendo esses benefícios e quais são essas empresas que estão achando bom esse período? Pois isso tem uma relação direta exatamente com o tipo de serviço disponibilizado pela empresa, obviamente, mas também tem a ver com o modelo mental, o famoso mindset, né, que nós tanto falamos, da gestão da organização. Então, a ideia do home office foi durante anos defendido, inclusive, por áreas como a área de recursos humanos. Nós falávamos, inclusive, da facilidade, da disponibilidade das pessoas de poderem, por exemplo, mães que pariram as crianças, precisam voltar para o ambiente de trabalho depois da licença maternidade, né? Mas por que não ofertar um pouco mais de tempo para isso? Ou pessoas que tinham filhos especiais, ou pais muito idosos que dependiam de uma situação de cuidado, de atenção mais especial. Enfim, independente da situação particular do profissional, muitas vezes o RH fez essa bandeirinha, levantou lá a bandeirinha de fazer esse exercício. Mas isso, durante muito tempo, foi taxadamente colocado como alguma coisa, como se fosse a busca, a falta de controle da produtividade, a busca por privilégios, regalias, entendeu? E isso não era exatamente assim, poderia ser diferente. Acho que a pandemia trouxe isso para a gente. Então, esse modelo da gestão que começou a pensar diferente, a gente tem algumas áreas que fizeram exatamente esse movimento, e aí a gente já sabe o crescimento. Porque essa que é a questão. Não é somente dizer que é bom, ou que facilita a vida, ou que, como a gente estava brincando no começo da nossa conversa, nos possibilita dar um feriado para ficar com o filho, ou para, fazer nada. Se quiser fazer nada também, não tem
Mas não é só por isso, é porque, de verdade, traz uma produtividade para a organização e para as próprias pessoas. Então, a gente precisa ter essa clareza. Mas isso tem muito a ver com o perfil da organização e o perfil da pessoa também, eu não posso negar. O profissional vai ter que fazer esse movimento também. Ah, verdade, com certeza. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Não é só a empresa permitir, o profissional tem que mostrar que ele vai manter a produtividade, né? Vai se manter entusiasmado, comprometido, né, Ana? Ana, eu vou pedir para o diretor aqui abrir essa reportagem da Folha de Pernambuco, que fala justamente dessa retomada de novos setores a partir da semana que vem. 2 me chamaram a atenção e eu acho que tem a ver com esse nosso papo aqui. Escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 6, esses são alguns dos setores que vão ser autorizados pelo governo do estado a voltar a trabalhar no escritório. Aí eu pergunto para você, Ana, precisa mesmo voltar para o escritório? Ou, se esses setores quiserem tomar a decisão de continuar em home office, seria uma boa? Pois é, de novo, voltamos para aquela questão do olhar da gestão, né? Então, talvez essa tenha sido exatamente 2 das áreas que mais ganharam, digamos assim, com esse movimento à distância. Porque, veja, nenhuma dessas 2 áreas, elas precisam necessariamente do movimento full-time, ou seja, todo o tempo presencial. Você precisa, como diz, de um birô, né, de uma bancada, de uma mesa e de uma cadeira para fazer o movimento do direito, movimentar peças processuais, por exemplo, aqui em Pernambuco, especificamente, o Tribunal de Justiça do Estado tem movimentação online da quase totalidade dos seus processos, se não a totalidade, talvez estejam excluídos apenas aqueles mais antigos. Então, os mais antigos. Então, e veja, não há por que fazer nesse formato. Esse é um primeiro questionamento. Então, em sendo necessário, a gente teria que imaginar que o Tribunal de Justiça estaria aberto também, que o TRT estaria aberto também, que o TRF também estaria aberto. Então, o que é que precisaria disso? Esse é um ponto. Da outra banda, a área de contabilidade, nossa área de contabilidade é uma área que está praticamente quase toda automatizada, sabia, Isli? É uma área que a gente tem visto muito esse movimento, por quê? Porque tem sistemas novos, porque tem os profissionais entendendo esse movimento. Foi uma área que trabalhou exaustivamente, tá na minha listinha aqui para fazer uma menção honrosa a esse grupo, trabalhou exaustivamente nesse momento pela quantidade de MPs. Sim, verdade. E isso impactava diretamente no funcionamento das organizações, que é um ponto, e na área de DP. Não esqueçamos disso. Todas as em home office, o que está disponível, tira feriado, coloca feriado, pode dar férias coletivas, não pode. Coloca para trabalhar 50% do tempo, tira 50% do salário. Tudo isso é contábil. Tudo isso é área de RH, no sentido de DP, especificamente, com a área contábil. Tudo isso tem repercussões em FGTS. Tudo é isso. Então, é um grupo que está, inclusive, no limite da exaustão de tanto ter trabalhado na quarentena. Nesse tempo, foi tudo feito remotamente. Então, a gente precisa compreender se há de verdade essa necessidade. Porque essa volta também precisa ser muito cuidadosa, sabe, Isli? O que é que, nos grupos de RH, o que é que a gente tem mais se preocupado? É com os cuidados preventivos nessa volta. Porque, veja, o foco está sendo saúde e segurança do trabalhador. A gente não pode esquecer disso. Porque já tem em estudos da Organização Mundial de Saúde, você, inclusive, em um desses programas, acho que da semana passada, você falou de alguma coisa disso, eu não vou lembrar exatamente, mas os nossos picos, nós teremos outros momentos de pandemia. A diferença, talvez, é que a gente já sabe minimamente lidar com isso. Talvez seja essa a única diferença, mas nós teremos isolamento, abre e volta, depois não funcionou, faz de outro jeito, nós teremos isso. Então, essa volta é muito importante para o lugar de trabalho. Cuidados com saúde e segurança do trabalho, do trabalhador, horários flexíveis, barreiras físicas. Não vai dar para sentar todo mundo no escritório, um do lado do outro, como era quando a gente tinha, normalmente, eu atendo, particularmente, Ana Cantarelli, em programas de desenvolvimento, acho que dos 5 maiores escritórios de Pernambuco de advocacia, todos eles são meus clientes particulares, Ana Cantarelli. E a gente sabe como é.
São salas que as pessoas têm uma proximidade, porque nunca se pensou nisso antes. Então, talvez fazer um part-time, por que não? Metade das pessoas de um lado, metade do outro, ou metade em home office, metade em casa, para a gente poder cuidar disso. O uso do EPI não vai ter como se vincular, tirar disso, não adianta, não vai poder ficar sem máscara. Se a gente abre o escritório de advocacia ou o escritório de contabilidade, pressupõe que o cliente pode ir lá, né? Então, pois é. Eu vou ter que ter na nossa recepcionista lá, na primeira entrada, alguém que tem, inclusive, uma barreira, que é a barreira na máscara de acrílico, além da máscara tradicional, porque é isso que é pedido, por exemplo, em supermercado. Em alguns lugares é um volume semelhante, isso. É muita gente dentro disso, dependendo da situação. Então, a gente tem todo esse cuidado na gestão, a importância de cuidar desses detalhes. Então, não é assim, volta todo mundo. E volta para sentar como? E volta para chegar e sair em que horário? A questão, por exemplo, de cumprimento de horário para os próprios trabalhadores, vida real. Estamos aí num grande empresarial X aqui de Recife, por exemplo. Aí você tem uma fila de espera. Aí a fila de espera tem que obedecer 1,5 m, pelo menos. Depois, quando você subir no elevador, você não vai poder subir com um volume grande de pessoas. Aliás, os shoppings estão sem elevadores funcionando. Veja, isso é exatamente esse cuidado. Então, a organização vai ter que ter esse movimento de cuidado, pensando na gestão das pessoas. A gente não vai poder descuidar disso. E você, que é profissional, não se dê ao luxo de dizer está tranquilo. Não está tranquilo no sentido de que agora tudo mudou. Estamos numa curva descendente, mas nós temos o interior de Pernambuco bombando de caso. Caruaru está aí com o cabelo em pé, como eu brinco dizendo, assim, o pessoal angustiado com essa questão, vivendo o que a gente viveu há 2 meses atrás aqui, Isli. Pois é, exatamente. Porque chega, uma hora chega, né? Aí eu fico pensando nos escritórios de advocacia e de contabilidade, para usar esse exemplo, que tem clientes no interior. Ai, meu Deus. Mudou não, Isli, a gente está falando da mesma coisa, entende? Só está geograficamente em outro lugar. Veja, é sobre esses detalhes que a gente fala, entendeu? Isso, que a gente não tem que estar atenta. São minúcias que a gente precisa cuidar para manter essa saúde e a segurança dos profissionais nessa volta ao trabalho. Então, esse cuidado é muito importante. E essa busca constante de disponibilizar estrutura para isso. Então, vai ter que ser de máscara, vai ter que ter álcool gel, vai ter que ter um ambiente onde as pessoas possam lavar suas mãos com mais frequência. Eu conheço algum desses ambientes de escritório que tem um banheiro para 50 pessoas. Eu sei que isso existe em lugares. Com certeza. Isso vai ser impossível, até porque eu vou lavar as mãos com muito mais frequência. Então, eu vou precisar de um outro ambiente. Veja, tudo é segunda, né? Esse povo teria que estar trabalhando desde semana passada para deixar tudo isso pronto para segunda-feira estar redondinho. É verdade. Ana, então não é o fato da reabertura ser autorizada que as empresas precisam voltar, né? É realmente o gestor, um trabalho muito grande para o gestor de pensar, poxa, precisa mesmo, né? Deixa para realmente os serviços que precisem da presença física, né? Tipo, supermercado, talvez, né? Farmácia, padaria. Pois né? Aquele serviço que tem um atendimento ao público, mas tem serviço que não precisa, então não é porque foi autorizado que precisa voltar, né? Pois é, Isli, tem um detalhe importante, a quantidade de empresas nesse modelo home office, que foi a nossa primeira pergunta, e a gente acabou caminhando para um outro olhar, mas a quantidade de empresas que usaram isso, olha, quem cresceu durante essa pandemia, e-commerce. Veja, em meio a tudo isso, nessa necessidade de ter o comércio aí sendo colocado à prova, e a gente entende que, e tem muitas pessoas que vai muito do perfil também, viu, Isli? Existem pessoas, eu precisei fazer uma compra agora esse final de semana, eu fui em uma determinada loja e a moça disse, então, os provadores estão interditados, a senhora não pode provar, mas a senhora tem até 90 dias para trocar. E aí, cá comigo, eu fiquei pensando, eu disse, ok, agradeci, tudo certo, fiz a compra que eu precisava, mas eu fiquei pensando, gente, se eu já vim aqui num caráter de urgência, porque eu estou precisando da peça para usar, eu vou esperar 90 dias para trocar, Isli? Não vou, eu vou usar, se está bom, se está ruim, a essa altura já foi, a gente já vai precisar utilizar. Mas, olha, eu poderia ter feito isso também pelo e-commerce, mas há pessoas que precisam dessa necessidade, dessa peça especificamente, eu precisava pegar, literalmente, para poder verificar. Então, essa era uma condição que a gente tem, mas e-commerce cresceu.
A área de TI, por exemplo, mas não é TI geral. Olha, empresas que hospedam site, empresas que fazem tradução de projetos digitais. Olha, tradutor de línguas aí, línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol, mandarim, Isley. Por conta da relação, né, do Brasil com a China. Com a China, exatamente, isso. Muito atendimento online, atendimento de saque, serviço de atendimento ao consumidor. Não é apenas a venda, não estou falando daquele formato telemarketing antigo, entre aspas. Estou falando dessa necessidade. O cara compra online e tem necessidade de ter alguém para atender, porque ele não vai ter, de verdade, nenhum lugar, nem a loja física, onde ele fez o e-commerce, vai estar lá disponível. Concorda? Então, ele é verdade. Fazer esse acréscimo. Uma outra que aconteceu muito, para eu não esquecer, eu fiz uma anotação aqui, assim, gestão de veículos de abastecimento, gestão online. Existem profissionais especializados nisso. São essas empresas que fazem isso como benefício, algumas delas todos nós conhecemos. Então, tem grandes nomes e multinacionais que fazem isso. Então, o deslocamento parou, ficou como gênero de primeira necessidade. Então, a gente teve essa condição. Então, gerir abastecimento e serviço de locação, por exemplo, locação de carro à distância cresceu enormemente, mesmo que as pessoas não tenham ido usar o carro, mas a renovação de quem estava, o ajuste do que estava, veja que tudo isso tem a ver com atendimento ao consumidor. Percebe que é uma massa de atividades voltado para pessoas, e isso tem a ver com comércio. Então, talvez, Isley, essa mensagem aqui, talvez a gente precise de verdade fazer um ressignificado do que é o nosso modelo de trabalho. Talvez nós nem precisemos mais deste modelo tão presencial. A gente quer, tudo bem, mas talvez a gente não precise. E se eu quiser, gostaria muito de ir de novo no estúdio com o Isley, dar um abraço, dar um beijo, dizer, massa, mas a gente continua fazendo aqui e a relação continua. E não foi impactado o produto final, digamos assim, que é manter a comunicação com as pessoas. Então, a gente precisa ressignificar os nossos modelos de trabalho. Esse talvez seja o maior desafio que todos nós teremos daqui por diante. Como é que eu trabalho? O que é o significado do trabalho para mim? Por que eu preciso de uma cadeira e de uma mesa, como a gente diz, e por que eu, como líder, preciso estar olhando fisicamente para as pessoas. Não que isso não seja desejável, mas é que é possível hoje nós termos novos modelos, como nós já tivemos em outros momentos da história. Nós estamos vivendo um momento histórico, Isley, definitivamente, não tenho dúvida nenhuma disso. É o que eu falo para o meu filho, você vai passar a vida toda contando essa história que você está vivendo agora. Ana, exatamente. Muita coisa para mudar, né, nesse mindset. A gente agora mais do que nunca está entendendo esse termo, né? Mindset. Esse é o modelo, e a gente vai caminhar muito em relação a isso, Isley. Ana, obrigada, é sempre um privilégio te ouvir. Tem live hoje? Oi, então, obrigada por lembrar. Não, nós não teremos live hoje. Olha, o que acontece? Eu precisei, particularmente, assumir alguns projetos de trabalho que me tiraram aí do ar. Eu volto dia 15 de agosto com uma live bacana sobre os desafios de se autoconhecer, no dia 15, às 20h30, com conteúdo na veia. Daqui a 15 dias, espero todo mundo lá. Ah, então ótimo, combinado, Ana. Então, que bom, a gente aguenta, viu? A gente aguenta. Ainda bem que pelo menos a gente tem você aqui com a gente. Na próxima quarta eu estou aqui de manhã de novo. Pronto, combinado. Ana, obrigada, tá? Bom dia para você. Dia pra obrigada pelas dicas. Imagina, um abraço. Tchau.